valores digo. Saímos de 6 dígitos para múltiplos 6 dígitos. Mês passado que a gente conseguiu atingir. Consegui fazer algumas mudanças em relação ao meu treinamento de criativos. Percebi que em si eu estava de certa forma super complicando as coisas e que também não precisava de tudo aquilo, né? A notícia má, de certa forma, é que a gente não conseguiu testar tanto criativo e eu não consegui testar minha assertividade também. A boa notícia é que a gente meio que validou essa questão de recorrência, né? Recorrência tá dando muito bom pra gente em si. Atualizar mais sobre tudo mesmo. A gente atingiu múltiplos 6 dígitos e eu entrei em outra operação. Eu decidi entrar em outra operação para poder realmente testar criativo todos os dias, aprimorar minha habilidade. Nessa operação eu entrei recebendo 5% com um ROI a partir de 1.4, ou seja, não é de 1.3 a 1.4. Não é algo tão interessante, mas eu decidi entrar nessa operação porque não toma tanto tempo o meu trabalho ali. E obviamente que essa operação é de pessoas que eu gosto pra caramba de trampar. Então eu também é bem que ajudei a fundar essa operação em si. Então a gente tem um certo aporte ali. Outro ponto bem interessante é que essa porcentagem aí, eu escolhi essa porcentagem, que era um valor que eu achava que era justo, por quê? Pensa comigo o seguinte, eu não sei se você, mas eu já tive bastante síndrome de impostor de certa forma ali. Como assim síndrome do impostor? Pra quem não sabe, síndrome do impostor é quando você acha que você não é capaz de fazer certas coisas ali. Ou que você tem uma certa dúvida sobre o que você consegue fazer ou atingir. Ou de certa forma atingir mesmo. E aí o que eu acho interessante é o seguinte. No meu caso, eu escolhi essa porcentagem baixa porque eu tava em dúvida. Só que cada vez mais que eu tô trabalhando dentro dessa empresa, eu tô entendendo que eu consigo atingir cada vez mais e mais e mais e mais. E assim, eu tinha isso muito forte. E mesmo assim, de certa forma, eu consegui atingir algumas coisas ali que eu já queria. E aí o meu ponto fica, para você evitar isso, você precisa destacar e empilhar provas que você é bem sucedido, de certa forma assim, provas que você realmente consegue fazer aquilo. No meu caso, eu falei, pô, tá, eu sou um copywriter ruim. Vamos supor que esse aí era a minha síndrome de impostor que eu tava sentindo naquele momento, cara, um copywriter ruim. Só que naquele momento eu tinha reescrito uma VSL ali, claro que foi com um pouco de ajuda do GPT ali, mas eu de certa forma eu reescrevi uma VSL, melhorei alguns pontos ali, troquei, e essa VSL ela vendeu. Tá, até aí tudo certo. A maioria das pessoas consegue fazer isso. E aí, eu escrevi um criativo e esse criativo vendeu 20 mil no dia. Esses criativos meus aí venderam 20 mil no dia. Aí eu falei, pô, bacana. Então talvez eu não seja um copywriter ruim. E aí eu começo a olhar pros meus sucessos passados. Pô, em 3 meses eu saí de um editor normal mesmo pra ter uma agência com 3, 4 editores assim, me ajudando a fazer várias demandas. Eu falei, pô, isso daí já é outro sucesso também. No meu começo, quando eu tinha iniciado como editor, em 3 dias eu entrei na Event Hub lá, que hoje eu agradeço muito, que foi uma experiência muito boa pra mim, porque foi a primeira empresa que eu fui demitido na minha vida inteira. Eu trabalhei em vários outros trabalhos, vários outros empregos aí. Eu acho que eu já tive pelo menos umas 10 a 8 profissões aí desde quando eu tinha 10 anos, eu acho. Mas o meu ponto é, nenhuma dessas daí eu fui demitido. Todas elas eu tinha pedido pra sair. Com a Event Hub eu fui demitido. Mas meu ponto fica, eu tive sucesso lá porque 3 dias depois de eu ser editor, de eu ter decidido virar editor, eu consegui entrar na operação de 8 dígitos. E eu falei, caralho, pô, já tem outro sucesso ali. E eu consegui construir alguns relacionamentos que me ajudaram também a remover isso da minha mente, né? E aí outros pontos, voltando aqui no ponto do criativo, né? Do ponto de criativo, eu comecei a entender que eu não sou tão ruim quanto eu imagino que eu seja, de certa forma. Então fica o ponto aqui de novo que você precisa só destacar vitórias pequenas assim, e ao decorrer do tempo essas vitórias vão servir como provas para você
meio que invalidar o seu pensamento de autossabotagem ou de síndrome de impostor aí dessa forma. O que você não merece algo, certo? E aí, voltando aqui na questão do criativo também. Cara, eu sendo bem sincero, não tô analisando criativo todos os dias. Eu também não tô fazendo spy todos os dias. Tô muito vagabundo esses últimos dias mesmo. Mas agora eu tô voltando ao track, né? Ao track e voltando a fazer muitas dessas coisas todos os dias. Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte: eu tava super complicando as coisas. Vocês lembram que eu tinha feito todo aquele gráfico e tudo mais de Canva? E eu simplesmente decidi não abandonar aquilo, continuar seguindo, mas mudar um pouco. Eu foquei só em fazer spy, analisar criativos e realmente entender e a fundo nos criativos, ensinar as minhas análises do criativo e do mercado também, né, cara? Porque assim, é bem simples. Eu faço análise de mercado através dos meus spies, analiso os criativos também que validaram antes e que estão vendendo agora. E aí eu vou a fundo nas minhas análises. E assim eu não tô sendo mais raso, né? Me forço a realmente entender. Teve um criativo aqui teve 1 minuto e 2 que eu fiz umas 56, 57 comentários, assim, comentários gigantes, assim, lá dentro do meu Docs. Então, ou seja, eu tô indo mais profundamente nas minhas análises ali para poder realmente entender tudo o que é necessário ser entendido, né? Eu tô seguindo também aquele processo do Nathaniel Gold, quem não sabe. E, em resumo, o processo dele tá sendo o seguinte: é os 4 braços que ele citou lá nos stories dele. O primeiro braço é o óbvio, as coisas que todo mundo já usa no DR, CTA, promessa, picture e essas coisas, blá blá blá. E aí tem o segundo, que é o braço emocional, que é as emoções que o lead tá sentindo ali. E aí tem um braço psicológico. Quais crenças isso daqui quebrou? Qual dor ele cutucou? E qual crença nova foi instalada aqui? Vou dar um exemplo aqui bem claro. Foi culpa deste parasita. Não, por isso que não importava o quão bem eu comia ou o quanto de exercício eu fazia. A minha glicose continuava descontrolada. E aí, mesmo seguindo tudo o que os médicos falavam também, tomando metformina, a minha glicose também continuava descontrolada e eu sentia os efeitos colaterais. E aí a pessoa entende que, beleza, tá, ela lembra que ela tem um problema dela, e aí ela fala assim: só que na realidade, cientistas de Harvard encontraram esse parasita e descobriram que esse parasita ele fica alojado silenciosamente no pâncreas, afetando as células betas que produzem a insulina. Aí o lead fala: pô, bacana, tem alguma coisa ali. Então, peraí, que na realidade o problema não era comigo, era que eu não sabia que eu tinha esse parasita. Por isso que quando eu tentava tudo antes, seguir o que o médico falava, isso não funcionava pra mim. E aí, a nova crença que é instalada é que o quê? A diabetes não é culpa dele, certo? Ele já sabe disso. E a crença que é instalada é que a causa da diabetes é o parasita, entendeu? Então essa é a nova crença que é instalada ali. E aí a quarta, que é como isso tudo se encaixa. Por que isso aqui foi montado dessa forma e dessa forma? É do Bob Construtor, se eu não me engano. E aí você começa a analisar as coisas dessa forma, você começa a ter uma análise muito mais profunda do que só ter aquela análise de extrair isso tudo invisível. Porque assim, você começa a ter esse tipo de análise que você consegue. É como se você fizesse o seguinte: você pegasse aí, vamos supor que você tem uma usina de energia elétrica aí. A usina de energia elétrica, a água vem, ela passa por aquelas turbinas, e aquelas turbinas, o movimento daquelas turbinas, que é a energia cinética, aquela energia cinética é convertida em energia que a gente pode utilizar, e é isso que vem aqui pra gente aqui. Em resumo, o que eu imagino, o que acontece comigo é: eu faço essa análise, aquilo fica na minha mente, aquilo fica engravado na minha mente, e aí eu sento para poder escrever, e aí eu olho pro criativo aqui que tá validado aqui do meu lado, e aí eu sento para poder escrever, eu olho para ele, e aí eu vou escrevendo. Só que eu olho para ele entendendo todos os porquês aqui. Quando que eu ataco, quando que eu atiço a dor dele, quando que eu relembro ele da dor, quando que eu dou um alívio emocional, quando que eu dou uma recompensa emocional para ele, em quais momentos que eu crio
uma nova crença nele, que eu instalo uma nova crença nele, quebro uma crença antiga, ou uso um elemento antigo dele para poder... Uso um elemento dele antigo que ele acredita com um elemento novo que eu quero que ele acredita, junto os dois, e aí soma isso, e aí faz a minha afirmação ser acreditada. E aí eu começo a analisar isso, e aí simplesmente eu não expando o criativo, eu não só taco qualquer coisa lá assim, eu não só copio. Aquilo lá só simplesmente vai fluindo. Obviamente, eu não tô fazendo isso de forma constante, porque eu não tô escrevendo tantos criativos agora, igual eu vou começar a escrever a partir do dia 10, 11, que até não, a partir amanhã mesmo eu vou começar a escrever bastante criativo, que a gente vai voltar a testar bastante coisa dia 7, dia 9, mais ou menos por aí. E aí calma aí que eu me perdi. Voltando aqui, você, essencialmente, o material fica na sua mente e aquilo vai sendo só passado pro Docs. Você nem sabe que... Você não tem nem... Não vou dizer nem que você tá consciente passando aquilo pro Docs, mas no sentido que você não só taca lá a estrutura invisível. Você entende além daquela estrutura invisível e escreve a partir daquele além da estrutura invisível. Não significa que a estrutura invisível esteja errada, mas significa que você vai escrever com a estrutura invisível e com o plus, entendeu? É meio que isso. É uma das coisas que eu entendi aí como criativo. E aí uma das coisas que eu vejo que é interessante também, por você ter destacado essas vitórias pequenas, as outras áreas da sua vida vão melhorando também, de certa forma. Eu vou falar aqui só com os homens aqui que estão me assistindo, os crianças, os crioulos, adolescentes que estão me assistindo também, ou pessoas que... ou jovem, ou velho, sei lá, que tem dificuldade com falar com mulher na rua. Literalmente. Cara, depois que eu comecei a destacar essas mini vitórias, ficou muito mais fácil pra mim. Ficou muito mais fácil pegar a mulher. Falar com mulher na rua, cara. Você tem uma experiência boa, a menina tem uma experiência boa, vocês dois ri pra caramba, tem uma experiência boa ali, sem medo, sem necessidade de tentar se auto-sabotar, entendeu? Porque assim, você começa a aplicar... Peraí, deixa eu ver aqui se tá bem... Tá ativo, tá. Porque você começa a ficar confiante de certa forma. E aí uma das coisas que eu vejo que também me afetou nessa questão nos últimos dias foi que tem um amigo meu, ele é branco e usa óculos. Você que me conhece aí já deve saber quem é. Ele tá nessas, ele parou de trabalhar depois das 3, 4 horas da tarde. Ele não precisa trabalhar mais, porque ele já faz as coisas mais importantes dele já logo de manhã. Tem vezes que ele termina as coisas dele de manhã e me liga, fica me ligando ao decorrer do dia pra poder conversar comigo, porque ele tá sem coisa pra fazer, entendeu? É nesse ponto. Aí o que acontece? Eu tava nessa pira de querer fazer isso também. Só que eu falei, cara, eu quero fazer isso também, eu quero ser mais assim, eu quero fazer as coisas logo cedo, eu quero amassar tudo logo de uma vez, cedo, pá. E eu não tava conseguindo, eu tava ficando frustrado. E chegou um ponto que assim, aquilo lá tava me afetando de certa forma no meu trabalho normal. Chegou um ponto que eu só conseguia escrever alguma coisa depois das 4 horas da tarde. Depois das 4 horas da tarde eu consegui escrever alguma coisa. Tem noção disso? É chato pra caramba, né, cara? É chato pra caramba você começar a escrever alguma coisa 4 horas da tarde. Que daí, 6 horas da manhã, 6 horas da tarde, você já tem que mandar pro editor, o editor já tem que fazer e tem que botar pra subir o negócio, entendeu? Então é chato. E aí, foi que eu conversei com ele. Ele passou um insight. Que é a visão de longo prazo, né? Eu falo insight, foda-se o que você quer chamar isso, mas é visão de longo prazo. É visão de longo prazo. Como assim visão de longo prazo? Eu acho que, não sei se ele vai falar ou não, mas a visão de longo prazo dele até então está sendo ser copywriter de 8 dígitos, um dos melhores do Brasil, certo? Por ser um dos melhores do Brasil, ele demorou um tempo para ele poder cultivar e internalizar isso. Porque é muito fácil você falar assim, pô, eu quero ser um melhor gestor do Brasil. Eu quero ser um dos melhores gestores do Brasil, ou eu quero ser um dos melhores copywriters do Brasil. Eu quero ter uma operação de 7 dígitos, de 8 dígitos, de 9 dígitos. É muito fácil, é só pegar, afirmar que sair da tua boca. E
É muito fácil isso, mas é difícil entrar aqui. Entrar aqui na tua mente. E o que eu me refiro com entrar na sua mente é você realmente começar a alinhar a sua vida para chegar naquilo de verdade. E quando você começa a alinhar aquilo, e quando você tem aquilo alinhado, você sente, de certa forma você sente mais calmo, você sente menos ansioso e você sente bastante clareza também. Obviamente que você... Vou continuar na minha linha de pensamento aqui. Caraca. Deixa aí, melhorou, voltou. Voltando na minha linha de pensamento aqui. Em resumo, com a visão de longo prazo, você consegue ser produtivo que nem ele, certo? Consegue ter uma operação ou consegue ser um copywriter de 8 dígitos. Ele ainda não é um copywriter de 8 dígitos, ele tá em 7 dígitos. Mas ele vai virar um copywriter de 8 dígitos, eu tenho certeza, até o final desse ano aqui. Ele falou um negócio bem interessante. No meu caso, eu estava tentando do dia pra noite virar uma pessoa que acordava cedo e bebia café, já terminava tudo que ele tinha pra fazer, já tipo assim, chegava lá e amassava tudo que ele tinha pra fazer de mais importante, chegava no meio-dia, ele já não precisava fazer mais nada. Eu já tava querendo, tipo, por exemplo, eu conversava com ele hoje e amanhã eu já queria fazer isso. Só que eu conversei com ele e ele falou o seguinte: eu já tô desde quando eu entrei no digital com essa visão. Então, ou seja, é algo que toma bastante tempo. Por ser algo que toma bastante tempo, você tá querendo a mudança agora. Certo? Obviamente, você tá querendo a mudança agora, mas é algo que toma muito tempo. Porque o seu cérebro ainda não internalizou que você realmente quer ser um copywriter de 8 dígitos. Ou que você quer ser um dono de operação de 8 dígitos aí. Então, você precisa de um tempo para poder cultivar aquilo na tua mente. Para aquilo cada vez mais ser tua obsessão. Para você analisar, para você alinhar cada vez mais e mais sua energia com aquele objetivo em específico. Então, aquilo pegou e mudou bastante minha visão. Agora, mesmo que eu seja improdutivo de certa forma, eu entendo que eu tô cultivando a minha visão de longo prazo. Entendeu? E no meu caso, aqui eu mudei um pouco a minha visão. A gente vai continuar fazendo essa série aí de transformando a minha empresa em uma empresa de verdade. Empresa de verdade. E transformando a empresa de 6 dígitos para 8 dígitos. Mas eu mudei o meu objetivo e eu expandi ele um pouco. Agora vai ser o Davi de 8 dígitos para mim. O Davi de 8 dígitos. O Davi que é capaz de fazer 8 dígitos por conta própria. Como assim por conta própria? Ter skills e habilidade suficiente para poder fazer 8 dígitos na minha mão. Por exemplo, tem copywriter que nem o Nathan lá. O Nathan consegue fazer 9 dígitos só com as copies dele. Obviamente tem vários outros fatores, mas o cara é tão foda que com as copies dele ele consegue fazer 8 dígitos. 9 dígitos, entendeu? E você vê o PH lá também e o Davi Melhor. 2 caras muito bravos também, eu recomendo vocês entrarem no GCO inclusive. Porque, cara, aquilo ali pra mim, eu não faço tráfego, mas eu comprei o Agoi, eu assisti e aquilo me trouxe bastante valor e eu comecei a analisar as coisas de uma outra visão. Mas em resumo aqui, eles, com as skills deles de tráfego, eles conseguem potencializar qualquer copy. Eles conseguem fazer uma copy ruim e vender. Uma copy ruim e vender. Então, meu ponto volta aqui que você tendo skill suficiente, você nunca fica pobre, né? Mas é isso, por isso que eu expandi meu objetivo ali. E aí a gente volta, deixa eu ver. Aí a gente volta nisso, né? Isso que eu falei de objetivo e do meu progresso como copywriter. E de entrar naquela operação com essas coisas aí. E aí o que eu imaginei aqui, que eu volto aqui a falar bastante, que é sobre a solidão, né? Solidão ou você não ter contato com pessoas, mesmo que você não sinta ou acha que não sente. É interessante você ter contato com pessoas, seja fora da tua casa, seja fora da internet, tanto quanto dentro também. Esse foi um dos motivos que eu entrei dentro daquela operação. Além de eu também conseguir melhorar meus skills de graça, né? Os caras estão testando lá, meus criativos, obviamente que eu quero fazer vender, eu também ganhar comissão lá. Mas além disso eu tô aprendendo porque eu tô testando sem utilizar o meu próprio dinheiro, de certa forma, entendeu? Mas voltando aqui,
O mais interessante lá é que eu conheço e sou amigo de todos os membros daquela equipe. Eu conheço os dois donos, um dos donos é um amigo bem próximo meu, e a editora deles, eu ensinei algumas coisas pra ela e eu também sou amigo muito próximo dela. Então, ou seja, eu gosto de todo mundo daquela equipe. A gente tava jogando xadrez num dia, 9 horas da manhã, numa terça-feira, eu acho, numa quinta-feira. Tava eu e um dos fundadores lá jogando xadrez. E aí, tava eu e os donos lá também, e essa editora, a gente tava conversando, a gente tava discutindo que Sonserina era melhor do que Grifinória, porque não sabe se a ideia de Harry Potter. Então, ou seja, é umas paradas assim, bem simples que faz uma diferença ao decorrer do tempo. E aí, pra mim também, eu tava naquele gather e nego vem falar comigo, tô sempre em contato, trocando ideia com a editora e com os donos em si, recebendo visão de cópia, aprendendo e realmente questionando as coisas do funil, eu consigo expandir a minha visão, que antes estava aqui, porque era só eu e o meu sócio na minha operação, certo? E eu não conseguia receber uma ajuda externa para eu poder expandir minha própria visão, entendeu? E aí eu estando dentro daquela operação, eu recebo uma ajuda externa, de certa forma, um contato externo, que também sacia a minha necessidade por contato, necessidade por... Acho que a palavra correta seria necessidade por... Não é nem necessidade, mas o que tem na minha natureza, né? O ser humano, ele é um ser sociável. Então a gente tem que se socializar com outras pessoas. Então isso satisfaz minha necessidade de socializar com outras pessoas. Mas o meu ponto é, aquilo me ajuda a expandir minha mente, porque eu tô sempre em contato com outras pessoas, eu tô sempre em contato com copy, e eu também tô sempre em contato com pessoas que de certa forma desafiam a minha mente, entendeu? E eu também tô sempre fazendo briefing, estudando e entendendo e pegando mais informações que eu normalmente não teria acesso, entendeu? Eu vou citar exemplo aí, bem claro. Eu tava analisando uma biblioteca e um dos donos lá, eu perguntei pra ele, cara, como que será que funciona o tráfego dessa biblioteca aqui? E ele conhecia os donos dessa biblioteca, eu não vou falar o nome, mas ele conhecia os donos dessa biblioteca e me explicou exatamente como que eles faziam tráfego dentro dessa biblioteca ali. E eu falei, caralho, que interessante. Daí outra informação que eu já usei para poder analisar outras bibliotecas do futuro, não só para a operação deles, mas também para a minha própria operação. Então, ou seja, é algo bem interessante ali. Acho que agora não tem mais nada para poder falar, não. E é isso, essa daqui foi a atualização dos nossos projetos aí, de tudo. E vocês, eu quero que vocês gravem o seguinte. Tá vendo esse fundo aqui, essa cama, aquele... Pera aí, aquilo ali, ó. Tá tudo preto ali tem macaco, tem quesmico-leão, aquilo ali tem uma floresta, um trem doido ali. Quero que vocês gravem aquilo ali, porque dia 9, puta que pariu, dia 9 vocês vão ver. Não vou falar mais nada, vocês vão ver. E é isso, acabou o vídeo de hoje.